Será que já tá ao vivo? Meu Deus, eu não sei como é que funciona no Instagram, ainda não aprendi. Tá ao vivo. Tá falando que tá ao vivo, então tá ao vivo. Glória a Deus. Gente amada, a paz. Que bom poder trazer o evangelho para vocês, trazer ensinos da Bíblia. Agora até no Instagram. Nossa, já entrou um monte de gente. Gente, que bom. Oi, a Marcela, que legal você aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Gente, que legal. Vamos lá, que eu quero contar para vocês uma coisa muito, mas muito, muito preciosa. Que se vocês entenderem, vai mudar o modo como vocês reagem diante da presença de Deus. Vai te trazer muito mais temor, vai te trazer muito mais gratidão a Deus pelo que Ele te fez. E você vai entender um pouquinhozinho, é lógico que é impossível a gente entender tudo, nossa mente pecadora é muito tonta, mas você vai entender muito mais o tamanho da preciosidade que é você ter sido chamado para ser participante da família de Deus. Não é uma coisa qualquer, tá? Não é uma coisa qualquer. Fazer parte da família de Deus é algo fora da realidade, até de tão precioso que é. Eu quero que vocês leiam comigo. Oi, gente. Oi, Gisele. Oi, todo mundo. Oi, Priscila. Nossa, só tem mulher. Cadê os homens crentes? Ah, tem o Luiz ali, tá. Ah, Luizão, que bom você. Salvou a raça masculina. As mulheres estão muito mais crentes que os caras. Êxodo capítulo 25. O Alex também tá ali. Êxodo capítulo 25, verso 8 diz assim. Presta atenção. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fale aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 25, eu errei o verso, é verso 1 e 2, depois eu vou ler o 8, tá? Verso 1 e 2, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a oferta alçada. Por que Deus estava pedindo essa oferta? Deus estava pedindo essa oferta porque ele queria que Moisés usasse esses recursos para construir um tabernáculo enquanto eles estavam no deserto. Então veja bem, o povo de Israel foi tirado do exílio, lá do cativeiro no Egito. Vanessa Nathalie, que legal você aí. Você é uma querida minha e dele, de verdade, te amamos muito. Você e Carlão. Então o povo estava saindo lá do Egito e foi levado por Moisés, e lógico que Deus guiando, né? Moisés sozinho não ia fazer nada. E até chegar em Canaã, que era a terra prometida, ali no meio está Israel. Só que no meio do caminho, Deus vira e fala: Moisés, pede uma oferta para esse povo. Pede aí que cada um dê o que pode, com alegria, tal. Para quê? Para construir um tabernáculo. Moisés foi instruído por Deus, porque Deus queria construir um tabernáculo. Por que Deus queria um tabernáculo? Ele diz no verso 8: me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Habitar, a palavra habitar significa sakan ou shakan. E a origem dela, ela dá origem, na verdade, à palavra Shekinah. Então, shakan, que deu origem a Shekinah, a ideia é Deus está habitando ali. Não que Deus more em lugares feitos por mãos. Ele não mora. A Bíblia diz isso claramente, Atos 17, a partir do verso 30 em diante, uma coisa assim. 24 a 30 mais ou menos, eu não vou lembrar exatamente o verso, mas é Atos 17. Então você vê que Deus ele não mora em templo feito por mãos. Deus não está morando dentro da sua igreja. Ele está lá quando a família dele se reúne lá. Mas o que é interessante é que Deus ele escolheu, ele falou: eu quero habitar no meio do povo, eu quero estar com vocês. Só que vejam bem, como que Deus habitaria no meio de um povo tão pecador, no meio de um povo tão impuro? A própria figura de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse que quando o próprio Deus desce, ele fala assim que o universo foge da presença dele. Então não haveria condição de... As naturezas são muito diferentes, a natureza terrena da natureza espiritual de Deus. Não é compatível uma coisa com a outra. Então Deus escolhe santificar um lugar para naquele lugar a presença dele habitar, a presença dele Shekinah, a presença dele estar habitando ali. Então Deus ele escolhe esse tabernáculo. E o tabernáculo, ele era um lugar, ele era feito de madeira, de
pano, de pele, eram vários materiais, você vai ver isso no texto de Êxodo 25 em diante. E o que é interessante é que é o seguinte, Deus ele escolhe ali, ele fala, eu quero ficar ali. Agora, olha que interessante o que acontece alguns capítulos depois de Êxodo, nós entendendo que a ideia de Deus era habitar entre o povo. Celinha, presta atenção, Célia do Paulo. A ideia de Deus, eu quero habitar com vocês. Tudo isso é porque Deus quer habitar conosco. Então ele pede para Moisés fazer o tabernáculo para ele começar a habitar no meio do povo através desse tabernáculo. Agora olha que incrível, Êxodo capítulo 40, verso 32 em diante. Quando estavam na tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo já tinha sido construído, já estava pronto. Quando eles estavam na tenda da congregação e chegaram ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, pendurou a porta do pátio e Moisés terminou a obra. O tabernáculo estava pronto. Deus já podia habitar entre eles. Olha o verso 34, olha que coisa linda. Então, a nuvem, que nuvem? A nuvem que guiava o povo. Aquela nuvem que de dia cobria o sol e servia de norte, eles seguiam a nuvem. Essa nuvem cobriu a tenda da congregação, ou seja, essa nuvem cobriu o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Gente, a glória do Senhor. A palavra em hebraico aqui é a kavod, a glória. Kavod é uma palavra originada de um verbo que é parecidíssimo, que é o kavad. Kavad é o ato de ter peso, é pesar. Quando eu, por exemplo, eu subo em cima de alguma coisa, eu faço peso, eu estou fazendo peso em cima daquele lugar. Eu estou pesando ali. Você está entendendo? Se eu estou sentado nessa cadeira, então eu estou fazendo peso nessa cadeira. Eu estou pesando sobre ela. Essa palavra pesando oh Jesus, é kavad. Eu estou pesando sobre a cadeira. Então a presença de Deus vem do ato de Deus fazer peso ali dentro. A glória, o kavod, a presença manifesta de Deus estava acontecendo dentro do tabernáculo. E olha que interessante. De maneira, verso 35 de Êxodo 40, de maneira que o Moisés não conseguia nem entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela e a kavod do Senhor, a glória do Senhor, enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava do tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam a sua jornada. Se a nuvem não se levantava, eles não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Verso 38, porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel. Mostrando que quando o Senhor estava presente, a presença dele se fazia manifesta através da glória dele. Não era algo visível, não dava para se ver, não era uma figura assim definida, você não conseguia enxergar uma figura humana, mas a presença de Deus ela era percebida pela sensação. Eles sentiam a presença de Deus. A presença de Deus, de certa, era uma forma de oprimir, mas uma opressão não ruim, como é a opressão satânica, mas Deus ele oprimia de uma forma que você sentia temor na presença dele. As pessoas sentiam temor diante da glória dele. A glória, porque ele queria habitar entre o povo. Mas era difícil ter uma junção entre isso. Como Deus estar entre o povo, mas o povo ser tão pecador como sempre foi. Mas Deus não desiste, porque Ele quer estar junto. Mas o estar junto dele traz esse kavod, que é essa glória, que é essa presença que você fica estarrecido. Ai de nós, se nós pudéssemos sentir o que é de fato a presença do Senhor, nós nunca mais conseguiríamos sair do lugar, a gente ia ficar travado, é incrível, é muito louco, meu Deus. Para você ver, o próprio João, ele caminhou com Jesus 3 anos, depois ele foi um grande apóstolo, e quando ele vê a glória de Jesus em Apocalipse, ele cai de joelho, ele fala, meu Deus do céu, e ele cai de joelho, porque não tem como estar pronto para isso. Hoje a Bíblia diz isso em 1 Coríntios 13, hoje nós vemos a glória de Deus como por um espelho.
A gente vê os relances, a gente sente, sabe, crê algumas coisinhas, mas então veremos face a face. E o que é interessante, gente, o que é incrível, é que você vai ver que isso Moisés é mais ou menos uns 1.300 anos antes de Cristo. Quando chega no ano 1000, Davi, olha que interessante, 1000 anos antes de Cristo, Davi, isso você vai ler aqui em 1 Crônicas capítulo 17, Davi ele acorda e ele está morando num palácio lindo, ele está num palácio topzíssimo. E aí Davi, ele fica incomodado com isso. E aí ele fala pro profeta Natan, ele fala, Natan, tá errado, cara. Você vai ver verso 1 e 2 de 1 Crônicas 17, Natan, tá errado, cara. Eu tô morando num palácio lindo de cedros, com etc, com, né, os materiais nobres da época. E Deus está lá num tabernáculo de pano, um negócio de pano, de madeira feio. Eu vou fazer para Deus uma casa. Eu quero construir para Deus uma casa. E é interessante que o próprio Senhor, Natan na hora fala assim, faça o que Deus colocar no teu coração. Mas o próprio Deus vira para Natan e fala, eu não quero casa. Vocês estão achando que eu preciso de casa? Vocês estão achando que o meu interesse é morar em algum lugar? Eu não moro em lugar nenhum. Você vai ver, por exemplo, Isaías 66, ele fala assim, a terra é o descanso dos meus pés. Eu lá preciso de casa. Porque Davi fala com dó de Deus. Você está entendendo? Tipo, ai, tadinho de Deus. Eu tenho uma casa e ele não tem. Eu vou fazer uma casa para ele. Davi vira e fala, Davi, eu não preciso de casa. Eu quero habitar entre vocês sim, mas não faça isso como se eu precisasse de alguma coisa. Eu não preciso da sua ajuda, Davi. E aí Deus vira para Davi, você vai ver isso bem depois, aí está em 1 Crônicas no capítulo 28. Essa ideia, então, de construir o templo fica um pouco ali em stand-by. Deus fala para ele, não faça, não preciso de casa. Mas aquele desejo fica no coração de Davi. Então você vai ver que no verso 28, Deus vira para ele e fala, pode fazer, mas não vai ser você. Porque você é um cara que tem muito sangue na mão. Você matou muita gente. Eu quero que Salomão faça, então, o templo para mim. Pode fazer, mas vai ser Salomão. E por que Deus permite se ele não habita no templo feito por mãos? Porque Deus tinha um plano. O plano de Deus era chegar em algum lugar que eu vou explicar para vocês agora. Ele queria manifestar a presença dele aqui na terra entre o povo. A presença dele manifestada traz a glória dele, que é o peso da presença dele, que é o temor santo da presença maravilhosa dele. E ele então permite, fala, Davi, ok, mas não vai ser você, vai ser Salomão. Então você vê que depois Salomão constrói o templo. O templo fica lindo, a casa do Senhor está lá, e tem orações e sacrifícios, e a Páscoa, e a ceia não, o sacrifício que se oferecia na Arca da Aliança, aquela coisa toda que não vou entrar agora, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas o que acontece? As pessoas começam a achar que o templo é aonde Deus manifesta a glória dele, no sentido que Deus está contido ali no templo. E não é verdade. Deus ele escolhe habitar ali no templo porque ainda não tinha acontecido a descida do Pentecoste. Porque na descida do Pentecoste nós passamos a ser santificados e nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Mas até então não tinha acontecido isso. E começou a acontecer uma confusão achando que Deus realmente morava naquela casa. Tanto que ele dá uma visão fenomenal para Isaías, que você conhece, e eu quero mostrar para vocês que está em Isaías capítulo 6. Lembre-se, Moisés foi mais ou menos no ano 1300. Depois Davi é mais ou menos no ano 1000. Salomão um pouquinho depois, ele é filho de Davi, o Salomão. Agora no ano 700, olha a visão que o profeta Isaías tem, que coisa incrível. Isaías capítulo 6, ele fala assim no verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Interessante, sempre que Deus aparece, ele enche, né? Tudo que é de Deus é de encher. Deus nunca chega pela metade, ele não aceita corações. Nossa, que legal, olha, não era plano falar isso, mas presta atenção. Deus só aceita coisas completas, ele não aceita pela metade. Quando ele abençoa de uma vez. Quando ele salva de uma vez. Quando ele perdoa de uma vez. Tudo de Deus é no máximo. Mas quando ele fica irado de uma vez. Agora, quando nós nos entregamos para ele, não pode ser pela metade. Jesus, quando ele morre na cruz, ele não morre pela metade. Quando ele se entrega por você, ele não se entrega pela metade. Ele se entrega totalmente. Ele abriu mão da própria vida dele. Jesus é Deus.
para morrer, ele teve que abrir mão da divindade. Ele abriu mão da divindade, recebeu o pecado para poder morrer a nossa morte e ressuscitar a nossa salvação, trazendo a nossa salvação. Então, ele não se entregou pela metade. Então, não se entregue a Jesus pela metade. Não entregue para Jesus um dia da semana. Ou, por exemplo, eu entrego para Jesus essa área da minha vida, mas a minha área sentimental não. A minha área sexual não. A minha área financeira não. Se entregue para Jesus do mesmo jeito que ele se entregou para você, na totalidade. Então, voltando, porque isso aí foi só uma revelação instantânea. Revelação miojo. Ela em 3 minutos. Que absurdo, né? Não podemos... menosprezar as coisas que o Espírito Santo fala. Retira essa brincadeira besta. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Só curiosidade, serafim, a palavra seraf, vem do hebraico também, né? Lógico que o Velho Testamento, a maioria dele foi escrito no hebraico, algumas partes em aramaico, mas ele diz, seraf significa aquele que arde, aqueles que ardem. Por que eu estou falando isso? Não sei, só curiosidade bíblica. Estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, porque eles não conseguiam enxergar a santidade de Deus. Com 2 eles cobriam o pé, porque eles não queriam nem pisar no solo onde Deus estava. E com 2 eles ficavam voando, clamando um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E olha o que eles diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia do seu kavod. Então aqui Isaías ele mostra que apesar da glória de Deus estar manifestada, ela está sendo manifestada no templo até então, né, nesse momento de Isaías, 750 anos antes de Cristo, a glória estava sendo manifestada no templo, mas a glória de Deus não estava só contida ali. A glória de Deus se manifesta em toda a terra. Você vai ver, por exemplo, a Bíblia dizendo em Romanos, no capítulo 8, que a natureza, a criação, manifesta... É Romanos 8 ou é Romanos 1? Deixa eu confirmar. A criação, eu acho que é 1. Manifesta a glória de Deus. Romanos 1. Eu falei Romanos 8, mas é Romanos 1. A Bíblia diz que a natureza, a criação, demonstra a glória de Deus. Então você vê que quando o sol se põe, quando o sol nasce, quando chove, quando uma planta nasce, quando uma criança nasce, quando você vê pássaros, mas tudo isso demonstra a glória de Deus, o poder dele. Mas não necessariamente está manifestando a presença dele. É a glória dele no poder da criação. Mas a presença dele não está... Porque vocês têm que entender uma coisa. Apesar de Deus ser onipresente, não significa que ele deseja estar em todos os lugares. Ele pode estar em todos os lugares, mas não necessariamente ele deseja estar. Você vai ver, por exemplo, que a Bíblia diz, por exemplo, Isaías 49, que os nossos pecados causam separação entre Deus e nós. Então, apesar de Deus poder estar ali, ele não quer estar ali, porque ele não é um lugar, um ambiente prazeroso para Deus. Então, apesar da presença dele ser real, ele não vai se manifestar ali. É isso que você tem que entender. Deus escolheu se manifestar no templo, apesar da presença dele ser real em todo mundo. Tem gente que acha que o inferno é inferno porque Deus não está lá. Muito pelo contrário. O inferno é inferno porque Deus está lá manifestando a ira dele. Só um pause, o inferno, que eu digo, o lago de fogo, ainda não foi criado. Hoje existe o Hades, que é o interior da terra, que é a sepultura, né, o lugar dos mortos, que mais para frente, depois do Apocalipse todo, lá você vai ver, a partir do verso 19, do capítulo 19, 20, que esse Hades é lançado no lago de fogo, que de fato é o inferno. E o inferno nada mais é do que a manifestação da ira de Deus. É interessante, no capítulo 14 de Apocalipse, ele fala que a fumaça daqueles que adoraram a besta estará subindo diante dos santos anjos e do Cordeiro. Então você vê que o próprio Cordeiro está no inferno manifestando a ira. É uma coisa meio pesada de se pensar, porque você está acostumado muito com Deus, hippie, paz e amor, e você esquece um pouco do Deus que odeia o pecado. E é bom você às vezes pensar no Deus que também odeia o pecado, que isso pode te levar... Lógico que é pelo amor que nós temos que seguir a Deus, não pelo medo. Mas é interessante para algumas pessoas entenderem a gravidade do pecado, para que elas, se não por amor, pelo menos por temor, fujam das coisas que desagradam a Deus. Mas voltando, Isaías então ele mostra ali que apesar do templo ser o lugar onde a kavod de Deus era manifestada, a terra também estava cheia da glória. Então Deus não estava limitado
Essa é a questão. Ele não estava limitado. Ele estava escolhendo se manifestar ali. Só que acontece uma coisa interessante. E graças a Deus a internet não caiu. Obrigado, Jesus. Acontece uma coisa interessante. Quando chega no ano mais ou menos 580 a.C., eu estou falando que Isaías foi no 750. Um pouquinho depois, quase 200 anos depois, um pouquinho menos disso, no ano 580 a.C., mas tudo aqui data é aproximado. A Babilônia invade Israel, Nabucodonosor, e ele destrói o templo. Então você vê que o templo, que era a presença do Senhor, foi destruído. Deus não estava mais se manifestando entre o povo. Deus não acabou aquela manifestação da glória, da presença de Deus, da sensação de Deus estar no ambiente. Acabou. E aí o que acontece? Passam-se os 70 anos de exílio e o povo começa a voltar para Israel. A primeira leva de gente, vamos falar assim, é o profeta Esdras. Esdras, ele é o primeiro a voltar, e um pouco tempo depois, Neemias. Esdras e Neemias, eles se juntam como sendo os responsáveis pela reconstrução de Jerusalém. Neemias ficou mais nos muros e Esdras ficou mais na parte interna. Só que eles estavam agindo ali em comunhão, em comum acordo, inclusive na reconstrução do templo. Agora, o que é interessante aí? Que você vai ver que enquanto Esdras e Neemias estavam, não vou falar preocupados, mas estavam envolvidos na reconstrução de Jerusalém, dos muros e do templo, porque eu lembro que o templo que Salomão tinha feito tinha sido destruído mais ou menos 70 anos antes por Nabucodonosor. Tanto Esdras quanto Neemias, eles encontraram muito problema, o povo, inimigos dentro do povo, gente que não fazia nada e ficava enchendo a paciência. Então Deus levanta dois profetas, Deus levanta Zacarias e Deus levanta Ageu, para profetizar em favor deles para a reconstrução de Jerusalém. E o povo começa a dar ouvido para esses profetas. E Ageu, depois que o templo ele é reconstruído, o segundo templo, ele traz aqui uma afirmação no verso 8, que você com certeza já deve ter ouvido. A afirmação dele, ele chega e fala assim, que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Trarei paz neste lugar, diz o Senhor. A glória dessa casa, a kavod, a presença do Senhor na última casa será maior do que a primeira. Muita gente acha que esse texto está sendo dito porque o segundo templo foi reconstruído. Mas não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque esse segundo templo, ele também foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito de Roma. Como que Deus diria que a glória dele seria mais manifestada na última casa, não fala segunda, fala na última, do que no primeiro templo, sendo que ele foi destruído? Como? O primeiro templo foi destruído, aí ele fala, a última casa será maior, e também é destruído? Não, é porque a última casa não é o segundo templo. Teve o primeiro templo, ele foi destruído. Teve o segundo templo, também foi destruído. Mas ele não está falando do segundo, ele está falando da última casa. Qual é a última casa? Que a glória nessa última casa será maior do que da primeira. Qual é essa última casa? A Bíblia responde isso no capítulo 1. Meu Deus, isso é muito bonito, gente. No capítulo 1 de João. Eu quero abrir aqui, vou abrir aqui na internet para vocês. João capítulo 1. Olha que fala... Que vontade que dá de chorar, de tão legal que é isso. Como eu queria... Deus. João capítulo 1 fala assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João, ele está mostrando a divindade de Cristo. Cristo não é um profeta. Cristo não é uma criatura. Cristo não é um anjo. Cristo, ele é o Filho de Deus, mas ele é o próprio. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uma das doutrinas mais horrorosas que surgiram nos últimos tempos, ela tem um pouco mais de 100 anos. Uma doutrina criada por um cara chamado Charles Taze Russell. Para quem não conhece de quem eu estou falando das Testemunhas de Jeová, a Torre de Vigília, os da Watchtower. Uma das doutrinas deles, que para mim é a pior de todas, existem várias asneiras no meio do Testemunho de Jeová,
Eu não estou falando das pessoas. Isso aqui não é um julgamento a pessoas. Isso aqui é um julgamento às ideias. Um julgamento à doutrina errada deles. A mais errada de todas é dizer que Cristo é uma criatura. Para sustentar essa heresia, a Bíblia que eles usam, que eles chamam de tradução do Novo Mundo, né? Se você for ver, aqui está um texto mexido. Esse texto está adulterado. Você pode pedir para um testemunho de Jeová mostrar para vocês. No verso 1, ele está assim, eu vou dizer o correto, traduzido do grego original. O verbo era o princípio, o verbo estava com Deus. Então nós temos o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Na Bíblia deles vai dizer assim, no princípio era o verbo, correto, o verbo estava com Deus, correto, mas a terceira afirmação, que diz que o verbo era Deus, eles não fazem isso, eles dizem o verbo era um Deus. Como se Jesus Cristo fosse um e o Deus verdadeiro fosse outro. Só que a Bíblia diz, no livro de Isaías, que só existe um Deus e um Salvador. Não existe outro Deus além dele. Está errado. Para manter essa heresia de dizer que Jesus não é Deus, eles mudaram. Esse é um dos textos mudados. Tem vários outros, mas esse para mim é o pior. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a promessa de Ageu, mais ou menos 400 a.C., é que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Só que aí fica essa dúvida. Qual é essa casa? Qual é essa casa? Se o segundo templo também foi destruído no ano 70. Que glória é essa que o templo foi destruído? Mas ele não está falando do templo, meu querido, meu amigo e minha amiga, companheiro e companheira de caminhada. Ele não está falando disso. Gente, se vocês perceberem que meu olho está um pouco vermelho, é que eu estou com um terçol. Aqui em Taubaté se diz que quando você olha um cachorro fazendo cocô, você tem terçol. E cada lenda que é incrível. Mas volta que não importa isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E olha o verso 14, que lindeza das galáxias. Fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra do habitar de Êxodo 25? Quando ele fala que ele criaria um tabernáculo para Shekinah, para Shakar, para habitar com o povo, o Shekinah, a presença. E ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, nós vimos o Kavod, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus Cristo, ele é a manifestação visível, carnal, pessoal, material, palpável, tocável e ouvível. Esse ouvível é de propósito, é audível. Ele é a manifestação real e visível da própria glória e da presença do Senhor. Deus escolheu abrir mão da sua presença celestial, do seu reino celestial, para habitar entre o seu povo. Profeta Ezequiel, no capítulo 34, ele fala assim, ai de vós, pastores de Israel, vocês que não pastoreiam as ovelhas. Ezequiel 34, Ezequiel 560 anos antes de Cristo. Vocês que não apacentam as minhas ovelhas, vocês que não cuidam das ovelhas, não vão atrás da doente, não vão atrás da quebrada, não vão atrás da perdida, não vão atrás das desgarradas, vocês só se preocupam em comer a carne delas, em usar a lã delas, usufruir das ovelhas. Nada a ver com o que acontece hoje, né, gente? Nada a ver com o que os pastores de hoje em dia fazem, de usufruir das ovelhas ao invés de cuidar delas, ao invés de amar e dar a vida por elas como Cristo ensina, em 1 Pedro capítulo 5. Mas aí eu acho incrível que Jesus chega no verso 11 de Ezequiel 34, deixa eu só confirmar se é o verso 11 mesmo, porque eu não gosto de dar referência errada. Ezequiel 34, verso 11. Isso, glória a Deus, minha cabeça está funcionando. Aí ele diz assim, porque assim diz o Senhor, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu mesmo as pastorearei. E olha o que ele fala no verso 23, suscitarei sobre elas um pastor, eu, Senhor, lhes serei Deus, e o meu servo
será príncipe entre elas. Deus já está profetizando que ele viria na forma de Jesus para ser o verdadeiro pastor que manifesta a glória, que manifesta a presença, que manifesta a graça, que manifesta o poder de Deus entre os homens. Lembra do caminho que foi percorrido, 1.300 anos, Deus habitando num tabernáculo, 1.000 anos, Deus habitando num templo, depois no ano 500, Deus habitando no segundo templo, e agora Deus habitando de forma real na pessoa de Jesus Cristo, habitando entre os homens. Mas não para aí, esse que é o mais incrível de tudo. A glória de Deus, o kavod de Deus e a presença de Deus, o Shekinah de Deus, tanto a glória quanto a presença, não param em Jesus Cristo. Jesus Cristo não guardou para si. Por quê? A Bíblia diz assim, eu vou ler, Romanos capítulo 6, no verso 3. Eu amo esse texto. Olha só. Vocês não sabem que todos os que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na morte? O que é batismo? Batismo é mistura. Batismo é uma união. Se você pegar, por exemplo, o casamento, ele é uma forma de batismo entre mim e minha esposa. Nós nos unimos de uma só carne. Batismo é uma união. Tamata, amada, eu não sei falar seu nome, me perdoe. Jesus Cristo é Deus? Sim, Jesus Cristo é Deus em forma humana. Deus assumiu uma forma humana para habitar entre nós. Leia para vocês verem. Filipenses capítulo 2, verso 5. A Bíblia diz assim: tende em vós, eu vou falar de cabeça, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se, essa palavra aniquilou-se no grego significa kenosis. O que é kenosis? Kenosis é afunilou. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado semelhante aos homens. Por que Deus ele se aniquilou? Porque Deus, sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo de forma a caber dentro de um óvulo, dentro de uma mulher. Então as pessoas têm que entender que Maria, ela é mãe de Jesus, o corpo carnal de Jesus. Mas ela não é mãe de Deus. Deus não tem mãe, Deus criou Maria, ela deu à luz a um corpo humano, que Deus escolheu esse corpo humano para habitar entre nós. A presença de Jesus não era real pela carne, porque a carne dele era uma carne terrestre. Apesar de não, veja bem, para não dar problema com os teólogos, apesar dele não ter o pecado original. Era uma carne sem a contaminação do pecado original. Só um pause aqui, só uma curiosidade teológica. Há quem diga que o pecado se dá pela transmissão do homem. A mulher, ela não é transmissora de pecado, ela só recebe a doença, ela é como se fosse a matriz. Só que o transmissor do pecado é o homem. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 5, né? Que o pecado passou por um homem. Deixa eu ver se é isso. É Romanos 5. Gente, minha cabeça está funcionando hoje, glória a Deus. O pecado ele passou por um homem, de um homem passou para todos. Então é o homem que passa o pecado. Por isso que Jesus ele nasce sem. Porque apesar dele ter sido feito por uma mulher, a parte humana dele, ele não teve a parte humana masculina. A parte masculina de Deus, de Jesus é o espermatozoide de Deus. Então, na verdade, Jesus ele nasce. A parte humana dele vem de Maria. Então, possivelmente Jesus era parecido com Maria, fisicamente falando, é possível, por ter sido a parte carnal dela, mas a parte espiritual masculina vem de Deus. Então, ela é mãe da carne de Jesus, mas ela não é mãe da pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus, inclusive, criou Maria. A Bíblia diz, Pedro, é ao vivo. É ao vivo. Então, voltando para o que eu estava falando, vocês não sabem que os que foram batizados com Jesus Cristo foram batizados na sua morte? Olha só o verso 4 de Romanos capítulo 6. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte. Ou seja, quando eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz, eu morro junto. Ele mata a minha velha criatura. Essa ideia de que Deus arruma a gente, tá errado. Deus mata a gente. O velho homem foi morto. Interiormente falando. Por fora é o mesmo Dani, gordo e esquisito do mesmo jeito.
mas por dentro eu fui morto. Deus me matou, eu morri, não sou mais eu. Se você pegar quem eu era 10 anos atrás, não tem mais nada a ver. Apesar de ter a mesma personalidade assim e tal, a essência foi transformada de pecador para filho. Isso é lindo. Então ele morre a nossa morte. Ele está falando isso aqui no verso 4. Para que Cristo... Gente, vou voltar porque eu me perdi. 4. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, ou seja, nos unimos com Jesus na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em nova vida. Então, o batismo de Jesus, o verdadeiro batismo no Espírito Santo é esse. As pessoas confundem, elas acham que o batismo no Espírito Santo é o orar em línguas. Você está redondamente enganado. O verdadeiro batismo é esse, é ser um com Cristo na morte e ser um com Cristo na ressurreição. E se for da vontade de Deus, que você manifeste esse dom, que é um dos dons, leia 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 e Romanos 12. Esses 3 textos são básicos para quem quer entender os dons. Ele diz, 1 Coríntios 12, ele diz que Deus dá o dom a cada um como ele quer. Então, o sinal de batismo no Espírito Santo não é orar em línguas. Isso é um erro teológico clássico. O batismo no Espírito Santo real é morrer e ressuscitar com Cristo. Ali você foi batizado. Ali você se torna um com o Espírito Santo. Eu sempre faço esse sinal para você não esquecer. Pensou em batismo, pense em união. Nós fomos batizados com Cristo. E se ele quiser, nós manifestamos o dom de língua. Se ele não quiser, se manifesta outro. Não importa. Sendo que o maior de todos os dons é o amor. Se não tiver amor, você pode orar em todas as línguas estranhas, que não importa nada. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a glória de Deus não parou em Jesus. Quando Jesus morre e ele ressuscita conosco, ele passa a habitar no nosso coração. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6 que nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz no Salmo 91 que eu habito no esconderijo do Altíssimo. Então eu habito nele, ele habita em mim. Eu sou um com ele, ele é um comigo. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Jesus Cristo escolheu habitar no coração daquele que crê. Então a glória que era de Deus, a glória que é manifestada em Jesus Cristo, agora essa glória habita em mim. Eu não tenho essa glória por mim, eu não tenho glória nenhuma, mas eu tenho o Rei da glória habitando em mim, e aquela glória passa a ser real na minha vida, porque Jesus Cristo é real na minha vida. Olha que coisa linda. Não é João que eu quero, Colossenses capítulo 1, isso. Deixa eu ver aqui o verbo, tô louco. Vontade de gritar. Nossa, já são 12h40. Meu Deus, eu não posso gritar. Verso 26 diz assim, de Colossenses capítulo 1. Que coisa linda. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e de todas as gerações. O mistério, a glória de Deus, agora foi manifestada aos santos. Santos, aos filhos que foram separados para ele. Aos quais, ou seja, aos santos, aos filhos, Deus quis fazer conhecer as riquezas da sua glória. Qual é a riqueza da glória dele? Cristo em vós, a esperança da glória. Meu Deus do céu! A glória de Deus, a presença do Senhor, ela passa a ser aquela presença maravilhosa que traz a paz e o temor e a alegria, que traz tudo de uma vez. Ela passa a ser agora real na minha vida. Eu não preciso de lugares santos, eu não preciso de dias santos, eu não preciso de pessoas santas para trazer a glória de Deus para mim. Eu não preciso mais disso, porque o próprio santo, a própria glória de Deus, de forma visível e carnal, que é Jesus Cristo, passa a morar em mim, e isso me transforma diariamente, de glória em glória, de dia em dia. Quanto mais a presença de Deus é invocada, mais a presença de Deus é manifestada. João capítulo 15, Jesus fala assim, a partir do verso 3: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós.
É interessante que muitos de nós buscamos os resultados ao invés dos processos para se chegar no resultado. Olha que interessante o que eu vou te falar e eu já vou terminar esse ao vivo. Antes de eu falar isso, deixa eu ver o que o Charles falou. Dani, a simbologia do batismo nas águas tem a ver com as criaturas mortas no dilúvio. Que o nosso antigo homem morreu no dilúvio para a justiça e ressuscitado. Olha, eu não compararia com o dilúvio, mas sim com a ideia da morte. Isso aí está perfeito. A água ela está simbolizando uma morte. Ali houve um sepultamento. Nesse sentido, né? Porque, na verdade, as pessoas que morreram no dilúvio não ressuscitaram por uma nova vida. Elas morreram e morreram. Já as pessoas que morrem simbolicamente no batismo, elas não estão ficando na morte, né? Nós estamos ressuscitando com Cristo. Então, por isso que eu não compararia com o dilúvio, porque o dilúvio não houve vida após o dilúvio. No caso, no batismo, há a vida de Cristo depois de quem morre. Mas isso é só analogia, tá? Fique tranquilo. Então, voltando sobre a questão dos processos e dos resultados. Muitos de nós buscamos os resultados ao invés dos processos. Nós queremos as bênçãos, nós queremos manifestar um ministério, nós queremos pregar, nós queremos ver a voz de Deus, nós queremos ter os dons, nós queremos, enfim, nós queremos as bênçãos, os resultados, tá entendendo? Mas Jesus não quer que você se preocupe com os resultados. O resultado é um problema dele. O que Jesus quer é que você se preocupe com o processo. Vou explicar melhor. Em João no capítulo 6, você vai ver uma conversa de Jesus com os discípulos e os ouvintes e fariseus. Estava todo mundo ouvindo ele ali, né? Aquele momento da multiplicação dos pães, né? E Jesus começa a falar sobre a obra de Deus. Porque o judeu ele é extremamente legalista. Ele acha que ele precisa fazer as coisas. Infelizmente, muitos crentes hoje eles acham que eles precisam fazer coisas para serem agradáveis a Deus. Sendo que Jesus nos torna agradáveis a Deus quando estamos nele. Não é uma questão de fazer. Nós fazemos as boas obras porque estamos em Jesus e porque somos agradáveis a Deus. Nós não fazemos essas boas obras para agradar a Deus. Aí que está o erro. Você fazer para conquistar, você cai na salvação por obras. Aí você está fora da graça. Lembra de Efésios capítulo 2? Que é pela graça que sois salvos? Então não envolve o fazer. Envolve o crer. Eu por crer eu faço. Por ser amado eu faço. Por ser agradável eu faço. Eu não faço para ser agradável. Essa é a questão. E o judeu era muito legalista. Ele tinha que guardar a lei para agradar a Deus. Ele tinha que guardar para fazer. Ele tinha que obedecer para agradar a Deus. Ele tinha muito isso. Eu tenho que fazer para Deus me amar. E Jesus chega e fala, não. A obra de Deus não é essa. A obra de Deus não é fazer. E aí eles viram e falam, mas então qual é a obra de Deus para que a façamos? Aí ele vira e fala, a obra de Deus é essa. É crer naquele que Deus enviou. É crer em mim. Então, o processo é crer em Jesus. E quando eu creio em Jesus, quanto mais eu creio em Jesus, naturalmente o processo brota. Aliás, errei a minha frase. Quanto mais eu permaneço em Jesus, quanto mais eu me envolvo com Jesus, que é o processo é crer, mais naturalmente as consequências, os resultados brotam. Então, se eu quero um ministério, se eu quero bênção, se eu quero a presença, eu me envolvo com Jesus, eu creio em Jesus. Através de oração, através de leitura, através de jejum, através de louvor, através de pregação do evangelho. Isso me faz caminhar com Deus. E pelo fato de eu estar caminhando com Deus, naturalmente as obras dele, as consequências, os resultados, as bênçãos, os ministérios, eles vão naturalmente brotando. Você está entendendo? Então, nós temos que nos preocupar com o processo e não com o resultado. Por isso que ele fala para Abraão, em Gênesis 17, no verso 1, ele fala assim, Abraão, anda comigo, que eu te faço perfeito. Entendeu? Cristo em vocês, o Espírito Santo em vocês, é a glória de Deus real, aquela glória que inundava o tabernáculo, é a glória de Deus que habita agora no teu coração, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso é o maior tesouro desta terra, é ter a presença do Senhor em nossas vidas, é sermos novas criaturas, chamados de filhos e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Foi longo esse ao vivo, hein? Olha, quanto tempo foi? 44 minutos.
crê em Deus Pai. Eu mandei ontem a crônica nova. Se você não recebeu, me manda um e-mail, daniel.saad@uol.com.br, daniel.saad@uol.com.br. Eu vou enviar a crônica para você. Se você já me mandou um e-mail e você ainda não recebeu, tenha um pouquinho de paciência, porque o Outlook só envia de 250 pessoas por hora. Então eu tenho que mandar para 250 pessoas, esperar, mandar para mais 250, esperar, mandar para mais 250, esperar. E como são milhares de pessoas, eu fico uns 3 dias para mandar para todo mundo. Então tenha paciência, tá bom? Deus abençoe vocês. Se você sente no seu coração que você pode mostrar de alguma... Porque muita gente fala que ama eu e Eli, que ora por mim e pela Eli, e eu acredito. Mas poucas pessoas, muito poucas, demonstram esse amor em atitudes, né? Eu sei que alguns não podem, mas a maioria pode e não demonstra. Abençoando esse ministério, mantendo esse ministério. Eu e ele, né, nós não trabalhamos, mas largamos tudo para viver da obra, para cuidar da obra, para viver, não viver da obra, mas viver a obra. Então, se você quiser fazer parte, lá nas crônicas eu falo com você como. Se você não quiser, não tem problema, você vai continuar tendo ao vivo, e-mail sempre, porque não há acepção de pessoas de forma alguma. Gente, amo vocês. Agora está no momento das perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é agora. A Luciane Marton perguntou qual é a sua igreja. Luciane amada, eu cresci até os meus 28 anos, dos meus 0 até os 28 anos, eu cresci na comunidade cristã, que agora chama Evangelho Simples, aqui em Taubaté. É uma igreja independente, ela não tem filiado, ela não é filiada a ninguém, é uma comunidade independente. E quando eu casei com Eli, eu senti a necessidade de ajudar um outro amigo meu, pastor, porque a comunidade já estava muito grande, cheia de pastor, e eu fui ajudar um outro amigo meu que estava meio sozinho nessa área de pastorear, que é o pastor Itamar, da igreja Palavra Viva, aqui em Taubaté. Porque a Palavra Viva, ela existe uma matriz grandona em Florianópolis. E tem vários lugares do mundo essa igreja Palavra Viva. Henrique Domiciano, conta como o senhor chegou lá no nosso retiro de jovens e adolescentes. Eu não me lembro, velho, como é que foi? Eu não lembro, perdão, me ajuda, me lembra aí. Alguém tem alguma pergunta sobre o texto ou qualquer outra pergunta? Senão eu vou desligar ao vivo. Até as 3 horas eu vou ficar online, falta 9 minutos. Pode mandar uma dúvida no direct. Ai, senhor, tomara que não seja de relacionamento, porque olha, eu confesso, é muito difícil. Dúvida de relacionamento é complicado, porque você fala, a pessoa não faz o que você falou, vai se dar mal, ou então ela some. Dúvida de relacionamento é difícil. Eu amo quando é dúvida bíblica, mas infelizmente é tão poucas. Foi mesmo, Henrique. Eu cheguei no lugar errado, só os maconheiros lá rindo da minha cara. Ai, cara, como eu fiquei com raiva de vocês aquele dia que ninguém respondia ninguém respondia o WhatsApp. Nossa, que raiva. Vitor, a live foi sobre a glória de Deus habita em você. Gente, só um pause. Quem quiser ver desde o começo, eu vou baixar e vou postar no YouTube, tá bom? Eu vou postar no YouTube agora, a hora que terminar. Tem mais 7 minutos. Sobre o Espírito de Deus nos tempos de Gênesis. Que pairava sobre as águas? O que exatamente você quer saber sobre isso? Priscila, é um convite para você e a Eli. Vou ver, amada. Vou ver, manda aí. Pode ser no e-mail. O e-mail, gente, só um pause. Se vocês quiserem falar alguma coisa mais urgente, o e-mail eu respondo muito mais rápido. Porque o inbox é impossível. Impossível. E o direct agora também está ficando impossível, porque o direct é mais difícil ainda. Elaine perguntou assim: qual a diferença para Deus de quem serve e quem não serve a Ele? Muita, porque a pessoa que serve a Deus, Ele trata como filho, e a pessoa que não serve é tratada como criatura. A criatura não tem acesso a Deus, a criatura não tem as suas orações ouvidas, a criatura não tem o Espírito Santo guiando os sentimentos e as decisões dela. A criatura, ela não tem o amor de Deus derramado sobre a vida dela, então ela não vai ter a paz que excede o entendimento, ela não vai ter o perdão dos seus pecados, ela não vai ter a armadura espiritual contra os ataques de Satanás. Já o filho tem acesso ao Pai, e por ter acesso ao Pai, ele tem acesso às revelações, ele tem acesso às consolações, ele tem acesso ao cuidado, ele tem acesso ao perdão, ele tem acesso ao fortalecimento, ele tem acesso à igreja, ele tem acesso a irmãos, ele tem acesso à oração.
Isso se o filho é obediente, né? Caso contrário, ele vai se afastando e, misericórdia, ele chega ao ponto da apostasia, que é o abandono da fé. Tá entendendo? O filho é aquele que crê. Olha, depende do que você entende por crer. Veja bem, porque a Bíblia diz no livro de Tiago que o próprio Satanás crê em Deus. E Satanás não é salvo. Então nós temos um crer de acreditar e nós temos um crer de se entregar. Por exemplo, se eu falar para você assim, olha, eu atravesso um prédio, de um prédio para o outro em cima de uma corda bamba. Você acredita? Você vai falar assim, acredito. Então, beleza, você acredita que eu atravesso. Agora se eu virar para você e falar assim, então se você crê de verdade, você vem junto comigo, eu te carrego no colo. Aí você vai falar, não, eu tenho medo de cair. Então é porque você não crê, você acredita. A pessoa que crê em Deus de verdade, ela não fica só no ouvir falar. Ela se entrega para Jesus de verdade. Você vê que muita gente chamava Jesus de mestre. Jesus mestre é para quem acreditava nele. Jesus com ideias boas, fala bonito, gosta das ideias dele. Mas quem se entregava chamava Jesus de Senhor. É muito diferente. As pessoas que acreditam têm Jesus como mestre. Uma religião legal. Essas pessoas acreditam. Agora, quem crê, o filho que crê, é o filho que se entrega. E o maior sinal de entrega é obediência. E o segundo maior sinal é interesse pela palavra, pela escritura. Então, se você obedece e lê a palavra e se interessa pela palavra, é sinal claro que você é filho de Deus. E por isso você tem nojo do pecado, né? O nojo do pecado é o terceiro ponto que eu colocaria nessa... Gente, como meu nariz coça, meu Deus do céu. O Espírito de Deus sempre é o mesmo, Pedro, sempre, ele nunca mudou. É que o que a gente tem que entender é a diferença nas manifestações do Espírito. Hoje o Espírito Santo se manifesta de uma forma muito mais íntima do que era no tempo de Gênesis. No tempo de Israel, por exemplo. O Espírito Santo estava ali na Arca da Aliança, não estava nas pessoas. Era o mesmo Espírito, mas a manifestação dele era muito diferente. Hoje, no período da graça, a manifestação do Espírito é muito mais real. Muita gente acha que o período da lei era mais difícil, muito pelo contrário. Hoje é muito mais difícil. Por quê? Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Hoje você e eu temos uma revelação de quem Deus é muito maior do que o povo na época de Moisés. Apesar do povo ver. Eles viam sinais, beleza. Mas ver sinais não converte ninguém. A conversão se dá pelo convencimento do Espírito Santo no coração. E então hoje nós temos uma responsabilidade muito maior. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo e a Bíblia. Eles não tinham liberado desse jeito. Devemos orar pedindo para Deus ou Jesus Cristo ou ambos? Olha, a Bíblia ensina que nós devemos orar em nome de Jesus. Se você orar para Deus, não tem problema. Se você orar para Jesus, não tem problema, porque afinal de contas é o mesmo. Mas eu gosto de fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia manda eu terminar todas as orações em nome de Jesus. Então pode orar o Espírito Santo, pode orar para Deus, pode orar para Jesus. Não tem problema a pessoa para quem você se dirige. Né? No caso, vamos falar assim, o destinatário da sua oração não tem problema. Mas a regra é, termine dizendo em nome de Jesus. Beleza? Eu vi uma outra pergunta aqui, não. Se Jesus é Deus, como é isso? Eu não entendi. Ah, sim. É porque você tem que entender, ô Miriam. Creio que seu nome é Miriam, porque o Soares, né, deve ser sobrenome. A não ser que seu nome seja Soares ou seu sobrenome Miriam. Não tem problema. Eu casei com Meliné, então... nós temos que entender que existirá um dia, e isso que eu vou te falar agora é meio louco. Isso está em 1 Coríntios 15. Você vai ter que ler isso na sua Bíblia para você confirmar. Hoje nós vivemos um período onde Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus, apesar de serem as mesmas pessoas, eles estão se manifestando, entre aspas, de forma diferente. Mas a Bíblia diz que terá um dia, Miriam, presta atenção nisso, isso é muito forte. Tem um dia em que, depois que a morte for vencida, depois que a morte é o último inimigo a ser vencido, Satanás será vencido, a morte será vencida, a besta, o Apocalipse, toda aquela coisa lá do Apocalipse. Aliás, o Apocalipse não é uma pessoa, mas tudo aquilo do Apocalipse é o sono. Você vai ver que a Bíblia diz que o próprio Jesus se sujeita ao Pai para que Deus seja um em todos. Então, aquele Deus que é o mesmo da criação, que a Bíblia chama de Elohim, o Deus Elohim, porque Elohim é um plural. Parece que o Elohim que criou o mundo era os três de uma vez. Isso tudo que eu estou falando para vocês é muito difícil de explicar e entender. Tá? Porque a Bíblia chama de Elohim, no plural. E depois do pecado, aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
mas parece que no final volta a ser o Elohim. É difícil de entender. Porque Jesus vai se sujeitar ao Pai e o Pai em Jesus e será um em todos. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jesus é Deus. Porque você vai ver João 14, quando Natanael fala assim, ou é Filipe, deixa eu confirmar. João 14. Ih, gente, eu tenho só mais um minuto, aí eu tenho que acabar esse ao vivo, senão vai ficar muito longo. Não é Natanael? Quem que é? Eu acho que é Filipe. É Filipe, isso mesmo, verso 8. Ele fala assim, Senhor, nos mostra o Pai, e isso basta. E Jesus fala, mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem? Então Jesus, João 10:30, eu e o Pai somos um. Então é difícil de explicar, mas temos que crer. Deus fala com qualquer um através de sonho ou ele escolhe pessoas? Olha, não existe uma regra. Deus ele faz o que ele quiser. A gente nunca pode limitar Deus, ele faz o que ele quiser. Agora, se ele vai fazer ou não, eu não sei. É difícil. Se ele vai fazer, é um mistério. Mas ele pode, perfeitamente, falar conosco em sonhos proféticos e tal. Inclusive, ele falou com José, por exemplo, em sonho. Ele falou com Daniel em sonho. Ele falou com Samuel em sonho. Falaria com você e comigo também. Amém? Gente, deu 3 horas. Qualquer outra pergunta, vocês mandem para mim no e-mail. Não esqueçam de mandar lá daniel.sade@uol.com.br para receber as crônicas. E, se possível, abençoe essa obra, porque ainda tem muita gente para ouvir o Evangelho. Amém? Glória a Deus, amo vocês. E deixa eu mostrar para vocês por que não caiu ao vivo. Olha ali que legal. Meu Deus do céu. Olha ali. Isso aqui, ó. Cadê meu dedo? Aqui, ó. Esse negocinho branco. É um roteador. Graças a Deus. Funcionou e não caiu mais a internet. Obrigado, Jesus, pelo roteador. Mas custa caro. Tá vendo? Infelizmente, a obra precisa de recursos por causa dessas coisas. Amo vocês. Tchau. Eu vou colocar no YouTube.